Por gentileza, fiquemos todos em pé. E uma boa parte daí, se quiser ficar aqui, fica melhor, porque fica mais organizado. Os senhores que estão aí, venham para aqui. E as santas irmãs ficam lá, que é mais ventilado. E os senhores aqui. Isto. Muito obrigado. Melhorou muito. Oremos ao Senhor, nosso Pai Celestial. Te agradecemos a noite de paz, o sono reparador, teu cuidado terno e a tua proteção sobre todos nós que aqui estamos reunidos para participarmos do teu celeste ensino. Vem sobre nós reger por teu Espírito Santo, nos concedendo graça, alegria da salvação e a comunhão com o teu Santo Espírito. Pai de amor e de eterna bondade, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ocupem seus lugares. Por gentileza, digam todos assim: bom é estarmos aqui, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. E o Senhor está neste lugar. Quero agradecer a Deus, ao pastor, nosso companheiro, que organizou, programou, elaborou e nos convidou para estarmos aqui na Escola Bíblica para Obreiros. Todos já receberam um livretozinho desse? Quem não recebeu, ali estão os irmãos do apoio para lhes conceder um livretozinho desse. E quem não recebeu um crachá, receba o crachá e mande colocar o seu nome. Isso faz parte da organização das nossas EBOs. E nós agradecemos ao pastor Eduardo Leandro Alves, nosso companheiro, este trabalho de escola bíblica. Eu tomei a liberdade de dizer ontem à noite que aquele passarinho já está cantando em nossa terra. Chegou o tempo de cantar para a Igreja do Senhor aqui no Rio Tinto. E nós louvamos a Deus por tudo que está sendo realizado nesta casa. Casa pintadinha, tudo bonitinho. E isso é bom e agradável diante de Deus. Todo pastor que assumiu um trabalho, é dever dele cuidar logo da casa de oração. E depois da casa que ele vai morar. Mas que primeiro a casa de Deus, a casa de oração. E eu fiquei muito feliz porque vi algumas coisas aqui do lado, vi na frente, e eu fiquei muito agradecido a Deus. Eu estou dizendo assim porque a boa parte dos obreiros, se os irmãos olharem daqui, vão ver que eles são todos de cabecinha preta. Cabelos brancos só tem pastor Djalma, eu, poucos, mas a maioria tudo é cabelo preto.
Quer dizer, as cabecinhas brancas já estão subindo os degraus para a eternidade. E os obreiros mais novos, eles devem ter esse zelo, esse carinho, cuidado com a obra de Deus. Visitando um dia uma das nossas igrejas, tivemos a necessidade de ir no sanitário e o mato, estava dessa altura, dentro do banheiro. Eu digo, que vergonha! Nós somos os guardiões, tanto da palavra, como também da casa de oração. Se a gente não tem disponibilidade, paga uma pessoa, olha, dê um banho de cal aqui, cal branco, para ficar tudo limpinho. Não é nada demais. Mudaram a lâmpada que queimou, trocar uma tampa de bacia sanitária, desentupir um esgoto. Ora, quase sempre eu faço isso lá onde eu moro, em Jaguaribe. Eu tiro um dia para fazer essa inspeção. Eu não estou morando na casa, então eu tenho que ter zelo pela casa. Porque se alguém chega e observa e diz que horror, diz como eu digo, é um horror uma coisa dessa. Mas vamos cuidar porque a obra é de Deus e é nossa. Todos nós estamos imbuídos na obra de Deus. A minha gratidão a todos que chegaram até aqui e aqueles que ainda vão chegar à tarde e para o culto de gratidão à noite. Agora, todos nós vamos ficar em pé. O pastor da igreja vai proceder à leitura bíblica para nós, dentro do texto bíblico que nós iremos abordar os assuntos da nossa escola EBO. Pastor Eduardo Leandro, por gentileza. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. O texto escolhido para a nossa escola bíblica de obreiros se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 15, versículo 16. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Todos nós vamos orar agora e incluir o pastor Pedro Caetano. Pastor Pedro Caetano é membro da igreja e membro do ministério em João Pessoa. E ele sofreu um desequilíbrio no corpo e quebrou o fêmur da sua coxa. E a essa altura, ele já está com quase 100 anos. Pois é, eu estou dizendo quase 100 anos. Estou certo, quase 100 anos. Pode ser 94, pode ser 93, pode ser... Porque um diz é 99, outro diz é 92, outro diz é 90. Quase 100 anos. Aí a gente não erra, tá certo? Os irmãos não erram quando disser assim. E ele vai se submeter a uma cirurgia. E o médico ou a médica que está cuidando dele disse que requer cuidado, porque osso de velho para colar dá trabalho. Nós tivemos há pouco em Bananeiras e o pastor
Luiz Gonzaga Chaves havia sofrido uma queda e quebrou o fêmur, mas nós fomos lá, e lá o Senhor Jesus mandou eu segurar nos 2 pés dele, nos pés, e orar com os irmãos. E eu digo, o osso vai colar. Quando ele foi agora, o médico disse, seu osso está colado. Eu digo, mas não é toda vez não. Nem é todo dia que eu oro, pegando nos pés de ninguém para ficar curado, não. Jesus curou porque ele é misericordioso. E o pastor Pedro Caetano vai se submeter a uma cirurgia. E nós vamos pedir ao pastor Djalma Dias Bezerra para vir aqui dirigir esta oração conosco pelo pastor Pedro Caetano. Em nome de Jesus. Vamos pedir que o Senhor estenda a sua mão onde ele está. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui, irmãos, tomando parte nesse trabalho tão maravilhoso. Pela primeira vez, eu tiro o chapéu para este jovem pastor, que com muita coragem, com muita dedicação, tem trazido o povo para dentro desta casa. Querido Deus, meu Senhor amado, Pai de toda a eternidade, estamos aqui diante de Ti, meu Senhor, Te agradecendo por tudo quanto nos tem concedido. E nesta manhã maravilhosa, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz, por através dos Teus ministros, que vão fazer uso dela. Meu amado, meu querido, meu Salvador, aleluia, Tu nos escolheste, ó Deus, para estarmos aqui nesta manhã, para estarmos aqui acompanhando esse trabalho tão maravilhoso. E agora, meu Pai querido, ouvimos a expressão do anjo da igreja com relação ao pastor Luiz Gonzaga Chaves, o Teu servo, que muito tem trabalhado, muito trabalhou em prol desta obra. Estenda Tuas mãos poderosas e santas, vai aonde ele está, conforta ele e a sua família. E aqui nós estamos Te pedindo, ó Deus, nos concede da Tua graça, nos ajuda nesses últimos dias, para que nós possamos chegarmos diante de Ti, aleluia, na hora do nosso chamado. Deus fiel e justo, Tu nos conhece, Pai, Tu sabe da nossa fraqueza, Tu conhece, Deus, aonde está dentro de nós, aleluia, os processos, os programas que não é do Teu agrado, mas, Senhor, manda ir embora, para que nós possamos Te servir melhor. Eu Te agradeço por esta rica oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui se sente a presença de Deus. Sinto o gozo do Espírito Santo. Sinto o gozo do Espírito Santo, sinto gozo, sinto paz, sinto amor que meu Deus me dá. Sinto gozo, sinto paz, sinto amor que meu Deus me dá. Aqui se sente a presença de Deus. Eu ensaiei, agora eu quero que vocês cantem comigo. Vamos lá? Sinto gozo do Espírito Santo, sinto gozo do Espírito Santo,
sinto gozo, sinto paz, sinto o amor que meu Deus me dá. Sinto gozo, sinto paz, sinto o amor que meu Deus me dá. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui se sente a presença de Deus. Agora vocês vão cantar sozinhos, sem a minha pessoa. Sinto sinto gozo, sinto paz, sinto o amor que meu Deus me dá. Aqui se sente a presença de Deus. Aqui Senhor presidente, feito está. Muito obrigado. Queridos irmãos, isto posto, agradecemos de coração. Muito bom os senhores estarem aqui. E também as santas irmãs que vieram, inclusive a irmã de Neide Lins, a outra missionária, a nossa irmã da escola bíblica, que é uma bênção na vida de todos nós. Fiquemos em pé, vamos entregar na boa mão de Deus aqueles que irão ministrar para nós a palavra de Deus, que tem que trabalhar todo mundo, temos que movimentar, mexer a massa para todo mundo trabalhar. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oramos assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento de estarmos na tua casa e na tua presença. Ó, meu amigo Espírito Santo, oportunidade essa ímpar, enquanto muitos não têm esta oportunidade. Nesta hora queremos te apresentar, Senhor, o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Que no abrir da boca, Senhor, tu possa conceder a mensagem direto do trono dos céus. Que podemos, Senhor, nesta manhã nos alimentar da tua palavra através do teu Espírito, Deus grande e poderoso. Abre os céus nesta manhã. Enche-nos do teu Espírito, para que possamos fazer a tua vontade de forma extraordinária. Deus, enche nos teus dons espirituais, que possamos neste tempo difícil fazer a diferença nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, digam todos assim: a compreensão bíblica do ministério. Com a palavra, pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto, nosso primeiro palestrante ou ensinador. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus nesta manhã por estarmos aqui participando desta primeira escola bíblica de obreiros aqui da Assembleia de Deus em Rio Tinto. Quero agradecer ao meu Deus a oportunidade, que Ele nos concede
de podermos nesta manhã trazer uma palavra, agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, pela confiança, e também o pastor Eduardo Leandro, pastor da igreja, pela confiança também de nos conceder a oportunidade de trazer uma palavra da parte de Deus. Quando o pastor Eduardo nos passou este tema, nos veio a preocupação sobre como eu poderia desenvolver este tema, a compreensão bíblica do ministério. E Deus colocou no meu coração uma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Pastor, posso tirar o microfone? Nos diz assim, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. A palavra que Deus colocou no meu coração, dentro desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Primeiramente, irmãos, é necessário nós analisarmos o sentido deste tema na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, como obreiros da seara do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um tempo muito difícil, um tempo de grandes dificuldades, e sabemos que isto é natural, porque cada tempo tem a sua dificuldade. A igreja, ela vem caminhando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. A igreja vem prosseguindo e em cada época a igreja e aqueles que estavam à frente dos trabalhos enfrentaram as dificuldades. Há quase 40 anos atrás, quando iniciamos, enfrentamos as nossas dificuldades, as dificuldades também que era peculiar da própria época e o próprio tempo em que a humanidade vivia. E os anos vão passando e nós vamos encontrando que também essas dificuldades vão mudando e não deixa de ser dificuldade. Sejam dificuldades de hoje, sejam dificuldades de ontem, sejam dificuldades de 100 anos atrás, ou seja, dificuldades lá da igreja primitiva. Sabemos de uma coisa, que o adversário que estava lá trabalhando contra a igreja primitiva é o mesmo que trabalhou no tempo em que os missionários chegaram no Brasil. E é o mesmo que continua nos dias atuais. O adversário, ele é o mesmo. E o objetivo dele é sempre impedir a caminhada da igreja. Nós queremos, irmãos, nesta oportunidade, falar um pouquinho a respeito dessas duas palavras,
compreensão e ministério. Analisando primeiramente o sentido desta palavra. A palavra compreensão, no sentido pedagógico e no sentido da palavra, significa que ela vai muito mais além do que simplesmente a expressão rapidamente analisada, e nós podemos dizer que compreensão é entender, você está entendendo, você está sabendo agora. Ela vai além desse sentido. Por quê? Porque compreensão é justamente a condição da possibilidade de aprendizagem. Condição, ela é a possibilidade de aprendizagem. Não quer dizer que compreender é simplesmente aprender. Compreender é uma possibilidade. Possa ser, quem sabe, talvez você entenda, você aprenda. Então, compreender é a condição da possibilidade de aprendizagem. Por que é uma condição de possibilidade? Porque isso não quer dizer que a pessoa vai aprender, mas sim que ele tem uma oportunidade pessoal para superar os obstáculos que estão diante dele para a compreensão de determinado assunto. Então nós encontramos, irmãos, que esta possibilidade, esta oportunidade, a oportunidade que é nos dada de vencer os nossos próprios obstáculos, ou de vencer obstáculos que são colocados à nossa frente, que são colocados diante de nós. Todos nós que aqui estamos, enfrentamos obstáculos para que nós pudéssemos compreender o que Deus queria conosco, o que Deus queria realizar na nossa vida. Mas nós superamos. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque nós temos superado os obstáculos. Aqueles que vão correndo, eles passam por obstáculos, muitas vezes uns por obstáculos menores, mas eles vão correndo, e vão pulando, e vão pulando, e vão vencendo, e vão correndo, e vão pulando, e vão à frente. São obstáculos pequenos. Mas existem outros obstáculos que são mais altos, e eles precisam vir correndo, e se joga acima daquele obstáculo de altura, para cair do outro lado. Mas tanto o primeiro como o segundo, ele foi com as suas próprias forças, com o seu próprio treinamento, com a sua própria condição física. Ele foi correndo e jogou o seu corpo e conseguiu passar, seja no obstáculo pequeno, quem vai numa prova de obstáculo, ou quem seja aquele obstáculo mais alto que a pessoa vem para pular e cair do outro lado de uma cama. Mas existe um outro que é mais alto, que é chamado o obstáculo com salto de vara. Esse, ele não tem condição de fazer sozinho. Para ele vencer esse obstáculo, ele precisa de uma ajuda. Ele precisa de um instrumento que lhe impulsione e lhe jogue nas alturas, para que ele possa passar esse obstáculo. Na vida ministerial também é da mesma maneira. Tem obstáculos que nós vamos vencendo, que nós vamos atravessando, que nós vamos tendo condição de passar para o outro lado, mas existe obstáculo que nós olhamos, a altura é tão grande, que somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para Ele nos pegar e nos jogar do outro lado, e nós atravessarmos. Então são as possibilidades de nós superarmos estes obstáculos. E nós encontramos isto, irmãos, muitas vezes, pessoas que não conseguem vencer os obstáculos que estão diante dele. Mas Deus é aquele que chega para nos ajudar e nos dar a possibilidade de vencer os obstáculos e compreender o que Ele tem na nossa vida. Nós compreendermos o que Ele tem na nossa vida. Quando nós encontramos lá no livro de Juízes,
no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo de número 16, nós não vamos ler para podermos ganharmos tempo e podermos falarmos aqui alguma coisa a mais dentro deste assunto. Nós vamos encontrar Gideão. Gideão simplesmente estava escondido, malhando trigo no lagar. Todos os irmãos conhecem a história. E o anjo do Senhor chega para ele e diz que ele é um varão valoroso, que o Senhor é com ele. E aí ele começa a mostrar os seus obstáculos. Ele começa a mostrar as dificuldades dele. E o que é que ele apresenta? Ele apresenta que a família dele é a menor dentro da tribo de Manassés. E ele, achando pouco esse obstáculo, ele ainda mostra outro. E tem uma coisa: a casa do meu pai é a menor, e eu sou o menor. Ele foi colocando o obstáculo porque ele não estava compreendendo o que Deus estava querendo fazer através dele. Mas o Senhor disse: vai nesta tua força. A sua tribo é a menor, é verdade. A sua família é a menor, também é verdade. A casa do seu pai também é a menor, mas o que eu tenho contigo é muito maior. E é isso, irmãos, que nos faz entender que Deus tem algo na nossa vida. Não é a nossa condição, não é a nossa preparação, não são as nossas forças, mas é aquele que vai fazendo cada um de nós entendermos que Deus tem algo conosco. Então, irmãos, nesta aprendizagem, nós vamos encontrar 3 níveis de aprendizagem, para podermos entender o que é essa compreensão. A compreensão é a oportunidade de aprendizagem, a possibilidade. Quem sabe você possa aprender. Mas existem 3 níveis na aprendizagem. Primeiro, aquisição. Segundo, retenção. Terceiro, aplicação. Aquisição é receber. Retenção é você guardar. Aplicação é você usar. A aprendizagem, ela não chega à sua conclusão final se a pessoa não passar por esses 3 níveis. Ele precisa receber, ele precisa guardar e ele precisa usar. Aquisição, retenção e aplicação. Nós encontramos, irmãos, esses 3 níveis lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Êxodo. Só em citar o capítulo, os irmãos já sabem de quem está se falando. Está se falando de Moisés. Moisés, irmãos, é um exemplo de pessoa que passou por esta aprendizagem, por esses níveis de aprendizagem. Moisés passou 40 anos no Egito, sendo tratado como príncipe, sendo preparado como príncipe, sendo preparado para um trabalho dentro do Egito. Então ele passou 40 anos de aprendizagem, somente adquirindo, somente aprendendo, somente recebendo. Deus pega ele e leva lá para o deserto de Midian. Lá no deserto de Midian, ele passa mais 40 anos. O que é que ele está fazendo lá no deserto de Midian? Ele está novamente guardando a aprendizagem que ele aprendeu, porque ele aprendeu. Ele foi preparado lá no Egito. Então ele passou aqui no deserto de Midian 40 anos retendo o que ele aprendeu. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu não tenho oportunidade de aprender mais novas coisas. Porque tem pessoas que acham que ele sabe tudo, que ele conhece tudo, que ele não precisa mais aprender. Mas a aprendizagem, irmãos, é algo que nós temos que ter todos os dias. E Moisés agora passou
mais 40 anos retendo o conhecimento que ele tinha aprendido no Egito, agora aprendendo uma nova experiência de vida lá no deserto de Midian, para depois ele passar mais 40 anos guiando o povo de Israel pelo deserto. Então Moisés, lá no Egito, ele aprendeu, lá no deserto de Midian, ele aprendeu e ele reteve a aprendizagem, e lá no deserto, com o povo de Israel, ele usou aquilo que ele aprendeu durante os anos da sua vida. Então ele levantava a vara e o milagre acontecia. Ele estendia a mão e o milagre acontecia. Ele falava e o milagre acontecia. E quando ele se cansava, ele tinha em quem repousar a mão no ombro para que a sua mão pudesse continuar levantada. Então é isso, irmãos, quando nós passamos por esses níveis, então nós estamos passando pela aprendizagem, e nós temos que entender que compreender significa, então, aprender o significado de algo. Tudo isso que eu disse se resume que compreender é aprender o significado de algo. Agora eu pergunto aos irmãos, nós podemos aprender aquilo que é incompreensível? Sim ou não? Nós podemos aprender o que é incompreensível, humanamente falando? Não. Sempre tem que ter alguém para nos ensinar. Pastor Eduardo, ele é um doutor, ele sabe disso. Tem que ter alguém, teve alguém que ensinou ele. Teve alguém que foi lá no comecinho. Então nós observamos, irmãos, que não é possível aprender o incompreensível. Eu tenho que aprender aquilo que é compreensível. De maneira, irmão, que o que é incompreensível não dá. Porque não vai ter quem ensine. Que é incompreensível. E o incompreensível é só com Deus. E aí está o milagre de Deus na nossa vida. Porque alguém muitas vezes diz, eu não entendo, eu queria saber por quê, eu não sei qual a razão, como é que pode fulano, como é que pode cicrano, como é que pode Beltrano? É porque é incompreensível. Tem coisa na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas, que é incompreensível à mente humana. Ele nunca vai entender o que Deus tem na sua vida. Oh, aleluia! Porque é incompreensível. E quando é incompreensível, irmão, aleluia, aí Deus precisa agir. Aí Deus chega. Aí Deus aparece. Aleluia, a Bíblia fala lá no livro de Daniel, de um rei que fez um grande banquete, reuniu os grandes do seu reino, mandou buscar, aleluia, as taças de ouro do templo, que eles tinham trazido de Jerusalém, e eles começaram a se embriagar, e daqui a pouco, quando eles estavam ali no auge daquela festa, aparece, aleluia, um dedo que começa, aleluia, ali escrever naquela parede, e todo mundo olhava e ninguém conseguia ler, ninguém conseguia dizer, ninguém conseguia saber o que é que estava ali, todo mundo só via o dedo ali, ó, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Nós estamos vendo aquilo ali, está escrito, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. A Bíblia Sagrada Almeida corrigida, fiel. Por quê? Porque nós estamos sabendo o que está escrito ali, mas aquela mão, aquele dedo escreveu na parede. O rei não sabia ler, os sábios não sabiam ler, os homens não sabiam ler, ninguém sabia ler, mas de repente alguém diz, olha rei, tem aí um homem que no tempo dos teus pais, aleluia, o Espírito de Deus e da revelação estava sobre ele, era incompreensível, ninguém sabia nem ler.
Aleluia! Oh, recanalamaxune canamahaya. Aleluia, chega Daniel. Aleluia, chega logo a oferta, o presente. Eu tenho um presente para te dar, eu tenho coisas para te dar, eu tenho alguma coisa para lhe oferecer. Se você me disser o que é que está ali, ele disse, olha, fica aí com os teus presentes. Eu não quero saber dos teus presentes. Mas, aleluia, o Deus que está lá em cima, Ele está dizendo para mim, que está escrito ali, Mene, Mene, Tekel, o Fassim. Ele foi dar agora a interpretação de cada palavra. Porque, irmãos, aquele que conhece é aquele que está no céu. Ele escreve, aleluia, ele sabe ler o que escreve. Ele escreve e sabe dizer por que escreveu. Ele escreve e sabe quando cumprir o que ele escreveu. Você pode adorar a Deus nesta manhã, porque Deus escreveu algo ao teu respeito. Aleluia, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem potestade maligna, aleluia, que possa ler o que Deus escreveu ao seu respeito. Ele olha e diz, o que é que está escrito aqui? O que é que vai ser feito? Como é que é esse negócio? Deus pode olhar à vontade. Você não vai saber nunca, porque isto é incompreensível. Só eu posso dar a interpretação. Então fique tranquilo, o que Deus tem ao teu respeito foi escrito por Ele. Oh glória! Compreender é ser conduzido ao envolvimento de duas palavras. Compreender envolve duas palavras. Porquê, nos seus 4 significados de porquê, na nossa gramática. E como. Porquê e como. Para se compreender algo, eu preciso saber porquê. Se eu digo que a soma de 2 números é 2, eu vou dizer que é porque 1 mais 1 é 2. Se alguém dizer por que é 2? Porque é a soma de 1 mais 1. Não pode dar 3, não pode dar 4, dá 2. Como é isso? Você vai pegar um com o outro, juntar os dois e forma 2. O porquê e o como. E a raiva do inimigo, irmãos, é porque ele não sabe o porquê e nem sabe o como do que Deus está fazendo e agindo na tua vida. Ou como ele tem raiva disso. Aleluia, o porquê é o questionamento, procurar saber a razão. O como mostra na qualidade de, com o caráter de, na posição de. Aí, irmãos, quando nós encontramos esta condição de como, na qualidade de, com o caráter de, na posição de, nós chegamos ao tema da leitura que nós lemos. Que os homens nos considerem, que os homens nos considerem, que os homens nos considerem como ministro. Nós chegamos nessa palavra, como? Nós precisamos compreender. Como? Esse como, irmãos, na vida ministerial, eu preciso compreender o que é que Paulo está falando do meu ministério. Que os que estão lá fora, eles precisam olhar
que a igreja precisa olhar, que aqueles que estão perto de mim precisam olhar. E é isso que Paulo está dizendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como. Vamos pegar esse texto e tirarmos esta palavra como. E vamos colocar o sentido do que ela quer dizer. Que os homens nos considerem na qualidade de pastor. Apertou? Que os homens nos considerem com o caráter de pastor. Que os homens nos considerem na posição de pastor. Qualidade, os irmãos entendem. Caráter, os irmãos entendem. E muitas vezes, irmão, nós estamos saindo da nossa posição de pastor. A igreja olha e não nos vê na posição de pastor. Mas deixa eu dizer para você, fica na vocação que você foi chamado. Fique na vocação que você foi chamado. Fique na vocação que você foi chamado. Está dizendo assim, fique na posição que você foi chamado. Aleluia. Na qualidade de pastor, com caráter de pastor, na posição de pastor. E esses dias, irmão, mais do que nunca, nós estamos precisando disso. Pastores de qualidade. Pastores de caráter. Pastores que fiquem na sua posição. Aleluia, tapando a brecha do muro. Porque muitas vezes, irmãos, o muro, aleluia, começa a se abrir brecha. Mas Deus quer você, Ele coloca numa brecha. Aparece outra brecha, Deus pega você e coloca na brecha. Aparece outra brecha, Deus pega você e coloca na outra brecha. Aleluia, aparece outra, Deus pega você e coloca lá na brecha. É isso que Deus está dizendo. Aleluia, que os homens nos considerem na posição de pastor. A compreensão bíblica do ministério. Primeiramente, irmãos, tem que estar formada dentro de mim. Porque o caráter vem lá de dentro. O que eu vou fazer no meu exterior, irmão, representa o que eu tenho lá na minha formação, lá dentro. A minha personalidade, o meu caráter. E eu tenho que usar, irmãos, esta compreensão do meu ministério e aplicar na minha vida. Por quê? Porque se eu não aplicar, eu não aprendi nada do que é ministério. Se eu compro e não pago, se eu minto, se eu engano os outros, se eu fofoco, se eu cometo adultério, se eu me torno uma pessoa que não é de confiança, um leva e traz, então eu não estou aprendendo o que é ministério. Eu não compreendi o que Deus queria na minha vida e eu saí da minha posição. Eu acho que sou, eu penso que sou, eu pareço que sou, eu até digo que sou, mas eu não sou nada. Eu saí da minha posição porque eu não sou considerado pelos que estão lá fora como ministro de Deus. Aquela mulher, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9, aquela mulher, ela viu o homem passando, e sempre ia passando. E ela chama o seu marido, e diz, meu marido, eu tenho visto, o que ela está querendo dizer? Eu observei. E a compreensão do que eu entendi, é que este homem que está sempre passando por aqui, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Diga forte, ele é o quê? Ele está na qualidade de santo homem de Deus,
ele tem o caráter de um santo homem de Deus, e ele está na posição de um santo homem de Deus. Quando se fala de ministério, irmãos, esta palavra ministério, ela está ligada a uma palavra que vai lá no original, a diaconia, lá no grego, fica lá atrás, que tem a expressão e o significado de servir. E é o que está desaparecendo, irmãos. Nós perdemos, muitas vezes, o prazer de servir e nós só queremos ser servidos. A função do ministro, irmão, é servir. A função do ministro é servir. Você precisa compreender, você precisa entender que você foi chamado para servir. Eu fui chamado para servir. O nosso pastor presidente foi chamado para servir. Pastor Eduardo foi chamado para servir. Pastor Vitor foi chamado para servir. Pastor Cleudimar foi chamado para servir. Pastor Marinaldo foi chamado para servir. Você foi chamado para servir. Agora, irmãos, o que é que está acontecendo? Não vou pedir desculpa, não. É porque muitos estão preocupados com o status de pastor, com a posição de pastor. O que ser pastor pode me oferecer? E quando eu falo aqui pastor, irmão, estou falando no sentido de ministério, vai o evangelista, vai o presbítero, vai os diáconos, vai todos nós. Nós estamos somente preocupados com a posição, com a nossa carteirinha, com um lugar de honra, um lugar de destaque. Porque se não tiver lugar no púlpito para mim no dia de festa, eu fico com raiva. Eu saio xingando. Eu saio maltratando o pastor porque não me viu. Tinha lugar para todo mundo e não tinha para mim. Eu estou preocupado, irmão, com status. E quando a pessoa se preocupa com status, irmão, nós temos que entender que esse status, que as pessoas tanto falam, trazem responsabilidades. E Paulo escreveu sobre isso, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. E ele diz que não é uma coisa ruim não, irmão. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, quem deseja o episcopato, excelente obra, o quê? Então desejar não é pecado. Desejar não é pecado. Agora, nós vamos ver a recomendação. E qual é a recomendação? Aí vem lá para o presbítero, para diácono, para mulheres. Convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher. E aí vai. E vai apertando, vai apertando, vai apertando, apertando, vai apertando. Eu quero a posição. E aqui, ó, o que Paulo está dizendo. Nós somos presbíteros. Nós somos presbíteros. Eu quero a posição, eu quero o status. Mas a responsabilidade, ela vem seguida de deveres, de obrigações. E é por isso, irmãos, que muita gente está se acabando ministerialmente, porque não está preocupado com aquilo que realmente ele deve se preocupar. Para encerrar, porque o tempo já foi, o meu horário, Geazi, ele estava preocupado somente com status. Ficou leproso. Arão e Miriam estavam preocupados somente com status. Miriam ficou leprosa e Arão não pôde entrar na terra prometida. Absalão
só queria o reino do seu pai. Ele era rebelde desde a sua juventude. Provocou guerras entre os filhos de Israel. E uma das guerras civis mais terríveis que houve em Israel, aonde 20.000 pessoas, 20.000 homens morreram por causa do desejo do status de Absalão. Que o Senhor Deus nos ajude, que nós possamos entender, aleluia, que a mãe dos filhos de Zebedeu chegaram para ele, para Jesus, e disse: Senhor, eu quero te fazer um pedido. E ele disse: pois não, permita que no teu reino, o meu filho, um sente à direita e outro sente à esquerda. Aquela mulher não tinha compreendido o significado da chamada quando Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homem. Ela queria uma posição à direita e uma posição à esquerda. E Jesus disse: mulher, tu não sabes o que pedes. Isso cabe ao meu Pai. Aleluia. Irmão, sabe o que era aquilo? Era porque Pedro e João, aleluia, Tiago e João, perdão, eles não compreenderam também, porque em outro evangelho aparece que foi um pedido deles também. E encerrando, eles não compreenderam o segredo, o como Deus ia fazer. O que Deus tinha reservado para Tiago, o irmão mais velho, era ele ser um dos primeiros apóstolos a morrer à espada. E João, o último apóstolo a morrer. Nós temos que entender o porquê e como é o nosso ministério. Amém? Obrigado. Por gentileza, digamos todos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem, tanto os que estão aqui, como os que estão lá fora. Aqui há uma compreensão, lá fora há outra compreensão. Me escutem. Digam assim comigo: eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo. E este homem era da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. E levantando-se ele, pôs os olhos e viu a este passageiro na praça da cidade. E disse o velho: para onde vais? E de onde vens? E ele lhes disse:
passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do meu Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para o moço. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Eu tenho abrigo para você. Eu tenho vinho. Eu tenho mel. Eu tenho leite. Eu tenho proteção. Estamos chegando em casa. Estamos chegando em casa. Estamos chegando em casa. E que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para os campos nos conduz, pronto nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar. Vamos levantar a arca outra vez. Com oportunidade agora, pastor Marinaldo Soares Lopes. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Por favor, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Era bom, pastor. Agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. Glória a Deus. Agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã com o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Agradecer a Deus pela vida do pastor Eduardo Leandro Alves e a todos os irmãos que fazem esta linda igreja, ministério, obreiros do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de cada obreiro, pastor, evangelista, presbítero, diáconos, membros, congregados, as nossas irmãs que aqui estão. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Por favor, eu vou ler 8 versículos, porque diminui o tempo da minha ministração. Porque não é muito fácil ministrar. Geralmente, numa construção, quando se faz degraus, se coloca 18 centímetros de um degrau para outro, para ficar mais leve a subida e a descida. Mas o nosso ministrante anterior, pastor Arquimedes, ele deixou um degrau com mais de 60 centímetros. E eu tenho que ter muito cuidado, senão dá hérnia de disco, dá problema, né? E eu peço a aquiescência dos irmãos e a misericórdia de Deus nesta oportunidade. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela grande voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Queridos irmãos, vamos falar um pouco sobre o obreiro e a evangelização. Mostrar um ponto crucial naquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16. Eu quero pedir a ajuda dos companheiros para lerem os versículos que eu vou pedir. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9 e 16. Alguém leia, por favor. Porque se anuncio, não é isso? Se anuncio. Porque Paulo está mostrando aí, ele como obreiro, o ponto de partida inicial na pregação, na evangelização, deve partir dele. Ele está mostrando, dizendo: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Em contrapartida, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não tenho nenhuma parte com o Evangelho se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar o Evangelho. A pregação do Evangelho é a força motriz da igreja, é o coração que dá vida ao corpo espiritual da igreja. Sem evangelização, o corpo padece, porque o coração vai perdendo força. A necessidade que temos de evangelizar. Quando Paulo vai falar dizendo: ai de mim se não anunciar o evangelho, Paulo está se colocando como algo, irmãos, de grande importância no seu ministério, mostrando que o ministério dele, a sua chamada é para pregar, para anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos que, talvez nesta escola, nesta minha participação, eu venha trazer um despertamento na vida dos irmãos, a necessidade de averiguarmos como estar o nosso ministério, a nossa chamada em relação à pregação do Evangelho. Nós estamos vendo a cada dia os movimentos mais internos e poucos movimentos externos. Nós estamos vendo poucos crentes nas praças, quando mais um tempo passado não se tinha vergonha, não se tinha timidez em pregar na rua, em pregar em vias públicas, nas praças, nos colégios, faculdades. Hoje parece que o evangelho vai se vestindo de uma roupagem perigosa. É a roupagem que vestiu, irmãos, a América do Norte. Um evangelho society, um evangelho de aparência, um evangelho de um brilho diferente.
Mas eu trago esta palavra nesta manhã, não é, irmãos, para maltratar, nem bater, nem ferir os irmãos. Eu me incluo também nisto, a necessidade de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E não importa onde, e não importa como vamos utilizar o meio, se em cima, irmãos, de um caminhão, usando um aparato de som, que pode, irmãos, alcançar quase toda a avenida, ou se apenas com uma caixinha pequena, lá no meio da feira, mas dizendo que Jesus é o mesmo, salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Estamos vivendo algo que é estranheza para nós. É o evangelho das multidões e de poucas pregações. Se faz uma averiguação nos púlpitos, as mensagens nos domingos, e eu estou sempre na igreja onde o Senhor Jesus tem me dado a graça de estar, eu estou sempre com os companheiros, tem muitos deles aqui, dizendo, domingo não se prega para a igreja, domingo se prega para o pecador. Mas não tem ninguém no templo, mas tem que aprender a pregar para o pecador, tem que aprender a pregar. Senão não vai aprender a pregar. Crentes vão sendo auxiliar, tendo oportunidade, eles só querem movimentar a igreja. E aí o evangelista só movimenta a igreja. Pastor José Carlos sempre diz, na sexta-feira, a gente, irmãos, revela, mostra a edificação da igreja. Mas no domingo a gente mostra o céu por dentro ao pecador. Prega o evangelho, anuncie o evangelho. Fale na palavra e Deus vai operar milagres e maravilhas. Para pregar o evangelho, nós temos que termos a sensibilidade daquele que é o mais importante na pregação do evangelho. Quem? O Espírito Santo. Sem ele e sem a sensibilidade dele, nós não vamos ter condições de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por quê? Porque o Espírito Santo, ele, irmãos, desde o Antigo Testamento, é ele quem administra três coisas importantes na vida daqueles que Deus chamou. Primeiro, dirigiu na direção de Deus. Vocês podem repetir comigo? Diga assim, direção do Espírito na direção de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não somos dirigidos no objetivo que Deus nos chamou. Por isso que o obreiro tem que ter sensibilidade espiritual, ser sensível à voz do Espírito. Eu não estou falando aqui, irmãos, de pular, de saltar. Não estou falando disso. Eu estou falando de sensibilidade. Ser sensível. E a sensibilidade que eu falo aqui, eu falo de oração. Obreiro tem que orar para evangelizar. E tem que orar de madrugada. E tem que deixar a cama um pouco. E tem que deixar o conforto, a sua zona de conforto no quarto. Ele tem que buscar nas primeiras horas da madrugada, enquanto a igreja dorme, ele está dizendo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Na marcha de Candai. Esta sensibilidade que eu falo, o obreiro tem que meditar na palavra. Ele tem que ter a palavra, irmãos, de grande importância na vida dele diariamente. Diariamente. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. Desculpem eu dizer isto, ele não vai trabalhar com as informações históricas. Você pode até conhecer o grego e o hebraico. Resuma isso para a sala de aula. O que o pecador quer ouvir é uma mensagem na graça do Espírito dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o resto quem faz é o Espírito Santo. Ele quer ouvir isso.
Os dias que estamos vivendo é cabeça cheia e coração vazio do Espírito. Cabeça cheia de informação e um coração vazio do Espírito Santo. Nós queremos cabeça cheia de conhecimento da palavra, de textos bíblicos, mas também queremos um obreiro cheio do Espírito Santo. Por favor, eu quero que vocês leiam para mim, eu quero que alguém me ajude a ler Êxodo 35, 31. Vejamos que no Antigo Testamento a pessoa do Espírito Santo é destacada dando capacidade necessária para a realização de determinadas tarefas. Por exemplo, na construção do tabernáculo. Por favor, irmão. Isso é Bezalel. Bezalel foi constituído para um trabalho especializado no tabernáculo. Mas antes disso, não foi só a sua especialidade, não foi só o seu conhecimento. Para o trabalho de Deus, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, os resultados serão, irmãos, como diz Ageu no capítulo 1, versículo 5. Ageu vai falar em termos de salário. Semeia muito, colhe pouco. Vai se agasalhar muito, mas pouco se aquece. O que recebe salário será como um saquetel furado. Mas naquele sentido ali, também eu posso entender que nós vamos nos esforçar muito sem o Espírito Santo e vamos colher muito pouco. Porque quem vai discernir o mistério da pregação na cabeça do pecador é o Espírito Santo na vida do obreiro. Uma palavra produzida com graça, na direção do Espírito Santo ao pecador, traz para ele como uma bomba espiritual, trazendo discernimento para ele, impactando, irmãos, homens e mulheres que até têm conhecimento intelectual. O advogado, o médico, o engenheiro, o astrólogo, o geólogo, quando ouvir a palavra vai dizer assim: mas eu conheço esse obreiro. Ele nem é formado, nem tem conhecimento, nem tem o 2º grau, nem o 3º grau. Mas o que é isto? Quando ele fala, as minhas lágrimas descem. Na marcha. Só quem choca, irmãos, só quem pode alcançar a consciência do pecador é a palavra, é o evangelho anunciado na dimensão do Espírito Santo de Deus. Eu ainda nem entrei aqui no conteúdo que eu quero falar, mas eu vou sendo dirigido pelo Espírito Santo. E eu não tenho nenhum medo de que ele me dirija. É preciso entendermos que hoje nós estamos vendo tantas coisas que estão nos distraindo. Desculpe, o inimigo está querendo nos levar para ficar como Eutico, num lugar de distração, um lugar perigoso, um lugar, irmãos, que não é próprio para o obreiro. Eu fico preocupado porque eu escuto muito pela função que eu tenho, como tesoureiro da convenção. Todos os meses eu tenho contato com todos os obreiros. Então eu tenho mais ou menos um termômetro da vida dos obreiros, o que eles estão pensando, o que eles estão falando. E eu ando muito, às vezes, preocupado com isto. Por exemplo, quero que o meu pastor depois puxe meu paletó, se for necessário, me corrija. Mas o que eu estou vendo é um péssimo relacionamento entre a gente. Porque nós estamos deixando de cumprir a missão mais primordial, que é evangelizar através da graça do Espírito Santo. Porque para alcançarmos, irmãos, essa sensibilidade, já disse, temos que orar, temos que meditar. E quando a gente faz isto, a gente passa a ter temor.
tremor, respeito, obediência, sinceridade. A gente vai estar evangelizando lá fora e vai estar edificando aqui dentro aqueles que escutam a palavra. Aleluia. Estamos mais em falatórios, brigas internas, disputas, ciúme, inveja é o que reina em nosso meio. Depois o nosso pastor me corrige, porque eu sou filho dele. Inveja, ciúme, calúnias, defamações. Eu espero que hoje nós possamos melhorar através dessa escola bíblica. Eu espero que hoje eu saia daqui melhor do que eu entrei. Mais consciente da minha responsabilidade e da minha missão. Mais consciente do meu dever, que devo amar a todos e suportar a todos. Eu espero. Na marcha de Candará. Estamos deixando de cumprir a nossa missão para, irmãos, se concentrarmos em distrações internas. E o Espírito Santo está bradando, clamando e gritando dentro de nós, dizendo: cumpra a missão. Cumpra a missão. O mundo precisa ouvir a palavra. Estamos vivendo esta realidade. E nós não podemos dizer que isso não é real. Hoje só se pensa em Campo Grande. Mas o pastor disse que Campo Grande parece que é Alagoas, não é, meu pastor? Campo Grande é Mato Grosso do Sul. E só pensa nisso. Irmão, por favor, eu tenho que... Eu vou falar o que o Espírito Santo botou no meu coração. Só pensa nisto. Ah, pastor, mas não é porque o senhor está em Bahia. Não, se Deus me mandar ir lá para a Cachoeira dos Índios, debaixo do sangue de Jesus, eu vou para a Cachoeira dos Índios. Porque o Deus que cuida de mim em Bahia, que cuidou de mim em Cabedelo, em São José de Espinhara, em Santa Helena, em Monte Oreb, em Mãe d'Água, no Roja, no Valentina, no Esplanada, é o Deus que vai cuidar de mim aonde quer que eu chegar. Porque eu vou estar cumprindo a missão que o Espírito Santo, irmãos, direcionou. Eu não sei porquê, mas eu tenho que bradar, porque eu, como o Espírito Santo estivesse na minha alma dizendo: fale, anuncie e diga a verdade daquilo que é necessário. Mas não estamos cumprindo. Quantas vezes eu estou, irmãos, com o meu querido e amado presidente, e ele convida um obreiro, e o obreiro diz assim: não posso ir. Por quê? Porque não alcança a prestação do meu carro. Cadê a evangelização? Paulo está dizendo: ai de mim, ai de mim. E quanto é a prestação do seu carro? Não se pensa na formação dos filhos, não se pensa na condição da manutenção da família, é prestação do carro. E é muitos assim. Desculpem, mas eu tenho que dizer. Porque o nosso pastor talvez não diga, porque ele é muito ético, mas tem que ter alguém aqui, um doido para falar aquilo que Deus quer. Pregar o evangelho, irmãos. Pregar o evangelho, anunciar a palavra. O Espírito Santo conduziu Bezaliel para, irmãos, aquela tarefa de grande importância, que era a construção do tabernáculo. Vamos ver lá em Juízes 3:10, o Espírito Santo capacitando juízes para administrar nas questões do povo de Israel. Por favor. Os juízes, os profetas, os reis, todos no Antigo Testamento estavam sobre a liderança de quem?
do Espírito Santo. Digam comigo, sobre a liderança do Espírito Santo. Lembre do que eu vou lhe dizer, somente o Espírito Santo faz você, obreiro, cumprir a missão que Deus lhe designou, somente Ele. Busque a Ele de manhã, de tarde, de noite, medite na palavra e diga, Espírito Santo, me conduz. Uma das coisas que Davi mais gritou no Salmo 51 foi o quê? Quem é que lembra? Não retira de mim o teu Espírito. Eu quero ver a tua direção. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero cumprir a missão. Mas o que está dentro de nós hoje é briga, ciúme, inveja, contendas, fuxico, mentira. A mentira é diferente do adultério. O adultério é grave ou não é? Mas o adultério é um pecado em relação ao ser humano, ao corpo. Paulo vai dizer isso. A mentira é mais grave ainda, porque a mentira é um pecado gerado por Satanás. E é o único pecado que Jesus destitui da paternidade do crente e institui a paternidade do diabo na vida dele. É o único pecado. Pode olhar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que na hora que mente, ele diz assim, vós tem por pai a quem? O diabo. Ele está dizendo, olha, não é mais a mim não. Destituir da paternidade. Estou constituindo agora a tua paternidade. Filho do diabo. Quantas mentiras em nosso meio. Quantas mentiras. Quantas conversas sem sentido. Quantas histórias, como diz o sertanejo, cabeludas. Sem fundamento. E o Evangelho, irmãos, alguém lá fora dizendo, eu quero ouvir o Evangelho. Por favor, se olharmos para as evidências na pessoa do Senhor Jesus, a gente vai ver o Espírito Santo lhe conduzindo desde o momento, irmãos, que ele é gerado no ventre de quem? De Maria. A Bíblia diz que ele foi gerado por obra de quem? Do Espírito Santo. 1:20 de Mateus, por favor, me ajude, irmãos. A Bíblia diz que no batismo de Jesus, Jesus ali muda toda a história do ministério dele pela presença de quem? Do Espírito Santo. Por favor, Mateus capítulo 3, versículo 16. Até aquele momento ele era chamado de apenas Jesus. Quem é aquele menino? É Jesus. Mas a partir do batismo, quando o Espírito Santo repousa sobre ele, ele recebe agora o título. Cristo, ungido, o enviado. O obreiro, quando, irmãos, ele foi batizado, aceitou Jesus, ele deixou de ser só João, ele deixou de ser só Marcos, de ser só Marinaldo, ele agora é ungido de Deus. Você é ungido do Senhor. Deus lhe constituiu para uma batalha espiritual aonde você está. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Anuncie a palavra de Deus. Na marcha de Candarai. Eu já estou terminando. Olhei de lado aqui para o relógio. Já está terminando. Graças a Deus, Jesus. E a gente vai ver no ministério de Jesus a operação do Espírito Santo. Na morte de Jesus, a obra do Espírito Santo. Na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo. Será que nós podemos desprezar a atenção do Espírito Santo? Pastor, e quando é que se despreza? Quando deixa de orar de madrugada. E quando é que eu sei que não estou orando, que não estou me consagrando? Pelas minhas atitudes, pela minha fala.
Os sociólogos dizem que para conhecer uma cidade, como vive aquela sociedade daquela cidade, seja ela pequena ou grande, eles não vão para outro lugar, não, eles vão para uma praça, o sociólogo. E dali eles ficam analisando o comportamento das pessoas, os transeuntes que passam e que vêm, o que eles conversam, o que eles divulgam ali. E por ali, eles fazem um exame sociológico, como aquela cidade é, como ela vive, como aquelas pessoas vivem. Quer saber quem são os obreiros? Escuta o que eles estão falando. Quer saber se eles oram? Veja o comportamento deles. Uma pessoa que ora, irmãos, a cada dia ela procura ser melhor. Não significa que ela não tenha defeito. Defeito nós vamos ter até o fim da jornada. Falha nós vamos ter até o fim. Mas a falta de sensibilidade de reconhecer que eu errei, que eu falhei, isto vai acontecendo gradativamente e vai cegando o crente. Por favor, agora eu termino. Já estou partindo para terminar. O Espírito Santo na evangelização não é diferente. Por favor, no relato de Lucas em Atos, fica claro a ação do Espírito Santo ao revelar a escolha e a direção na obra do evangelismo. Por exemplo, capítulo 6, versículo 5. Filipe, homem cheio do Espírito Santo. E ele só fez o que fez, só evangelizou, pregou e alcançou o objetivo, porque o Espírito Santo estava nele. 6 e 5, por favor. Muito obrigado. Filipe estava cheio de quê, irmãos? Pregando em Samaria, o Espírito Santo, através dele, fazia prodígios e milagres. Capítulo de número 8, versículos 5 ao 8. Mas Samaria é uma cidade grande, os milagres acontecendo, os prodígios acontecendo, e ele evangelizando, falando do amor de Cristo. De repente o Espírito Santo fala com ele. E diz assim: muito obrigado. Porque ele estava evangelizando. O nosso campo de formação, irmãos, o nosso campo de teoria é dentro da igreja. Mas o campo de prática, de colocar em prática aquilo que aprendemos, é lá fora. É lá fora que a gente vai lidar com o endemoniado, com o drogado, com o espírita, com todo tipo de pessoa e todo tipo de espírito imundo. É lá o nosso aprendizado na prática. Pastor Arquimedes, ele anunciou 3 períodos na vida de Moisés. Moisés aprendeu no Egito, depois foi aprender com Deus no deserto, aí o Senhor disse, agora é hora da prática, no deserto novamente. Estamos aprendendo aqui com os nossos pastores, mas precisamos colocar em prática no campo de batalha. Ele estava numa cidade grande, Filipe, e o Espírito Santo fazia prodígios, multidões e multidões indo até ele. Mas olha o que acontece. De repente, ele se mostrou sensível à voz do Espírito Santo, que o direcionou para o deserto de Gaza. Para onde ele foi, irmãos? Deserto de Gaza, a estrada. Ele não estava numa cidade grande? Aqui o Espírito Santo não fazia prodígio? O mesmo Espírito que levou ele para Samaria para evangelizar, não foi o mesmo Espírito que levou ele para cá? Os irmãos têm coragem de dizer o que eu vou pedir? Então digam assim, o importante, na direção do Espírito, é não sair da vontade de Deus. Digam assim, se em Samaria,
se em casa, aonde quer que for, o importante é estar na direção de Deus, o Espírito Santo nos guiando. Não importa. E agora ele podia dizer assim, olha, eu não vou evangelizar mais em deserto, porque agora eu sou pastor de cidade grande. Como é que esse... Não, como é que pode? Eu estou... Olha os milagres, os prodígios. Mas as almas não eram dele. E a obra quem estava fazendo não era ele. Ele é apenas o instrumento. Aleluia. O vidro da lâmpada não é mais importante, irmãos, do que o gás que está dentro dela. Que quando no contato da energia, esses gases, eles, irmãos, traz a luminosidade. Nós somos apenas a lâmpada. O vidro, quem está dentro de nós é quem faz toda a obra. O que ele deseja de nós é apenas que estejamos à disposição. Mas eu estou iluminando tudo, não é você que ilumina não, é quem está dentro de você que está trazendo toda a luminosidade. Mas eu sei que é difícil ouvir esta palavra, porque talvez ela bata nas nossas... Mas é preciso a gente ouvir. Eu estou em Samaria. O Senhor faz prodígio nessa cidade. Esse pastor presidente precisa entender isso daí. Como é que ele quer me mandar para o deserto? É o que a gente mais escuta no nosso meio. Eu já tenho 4 anos de obreiro, 10 anos. Como é que o pastor quer botar eu para um campo? Como que inicia? E o Espírito Santo não é o mesmo, não? Talvez no final desse trabalho você vai ficar me perguntando, pastor Marinaldo, por que não deu uma palavra assim mais? Não tem. Ele é o mesmo ou não? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A riqueza de Deus na terra, lembre de uma coisa, não é você, obreiro. A riqueza de Deus na terra é a igreja. O tesouro de Deus na terra é a igreja. Se eu deixar de ser obreiro hoje, Deus levanta alguém no outro dia. Se você deixar de ser obreiro hoje, Deus levanta alguém no outro dia. Porque a obra é de Deus, ela não pode parar. Se eu não pregar o evangelho, Deus vai constituindo 8 e diz, vai fazer a obra. Não fiquem bravos não. Aonde você diz que tem cabeça de burro, aí Deus manda outro, só cantando e louvando a Deus e evangelizando, e ele está arrancando almas do reino das trevas e o nome de Deus sendo glorificado. Ele vai para a cidade, para a estrada de Gaza, que está deserta. E quando ele chega lá, veja o que o Espírito Santo faz, ele fica aguardando. Capítulo 8, por favor, versículo de número... Capítulo 8, versículo 26. Veja, irmãos, que ele fica aguardando. Aguardando o quê? Porque o Espírito Santo mandou ele ir para a estrada. Mas não deu mais ordem a ele. Veja o que é sensibilidade do Espírito. Sempre procurar a direção de Deus. Quando ele... Por favor, irmão. 26, 8 e 26. Muito obrigado. Ele foi e ficou lá. Ele mandou eu vir para cá. Isto é sensibilidade. Companheiros, depois, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu digo aos irmãos, nós precisamos ouvir essas coisas. Estamos valorizando, irmãos, uma coisa que precisamos entender, é que 2%, numa dimensão de mais, quase 1.300 obreiros, 2% apenas, e eu estou dizendo com conhecimento de causa, 2% dos nossos obreiros, como em todo lugar tem problema, mas estamos deixando de valorizar 98% bons obreiros, homens de Deus, para estarmos, irmãos, parados, e muitas vezes embaraçado com apenas 2% dos obreiros que estão dando trabalho. E
O mundo inteiro é e você embaraçado com esse negócio. Não dá para você olhar para João, não. Não dá para olhar para Pedro, que foi e voltou. Não dá para olhar para Tiago, Bartolomeu. Você vai ficar embaraçado só com Judas? Esqueça Judas e faça a obra de Deus em nome de Jesus. Esqueça Judas e faça a obra de Deus. A igreja de Jesus não tinha 1000 membros, não. Tinha 12 membros. A igreja de Jesus só tinha 12 membros. E quem era o pastor dessa igreja de 12 membros? É Jesus. Não tem problema lá. Já leu o capítulo 14 de São João? Na última ceia de Jesus, Jesus está resolvendo problema. E eles tudo embaraçado. Nós não sabemos qual é o caminho. Oxe, eu sou o caminho, a verdade e a vida também. Olha, Senhor, aí vem Filipe. Senhor, olha, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Oxe, há tanto tempo eu estou convosco. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crê em mim, ao menos pelas obras, que eu estou o Pai está em mim. Ao menos pelas obras que eu faço, crê em mim. Todo mundo está no ajuste de Deus. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Uns estão sendo trabalhados com o serrote, outros estão sendo trabalhados, meus irmãos, com a chave de fenda, outros estão sendo trabalhados com a planha, mas obreiro, você está sendo trabalhado. Eu peço nesta manhã, na autoridade do Espírito de Deus que estou ministrando, tira os olhos de Judas e foca o seu olhar em homens, servos de Deus, servos do Senhor. Pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, diga que Ele é. Não se embarace com estas coisas, diz o Senhor. Na marcha de Candará. Veja o que é a sensibilidade do Espírito Santo. Filipe é chamado para ir para a estrada deserta. E quando ele chega lá, ele fica lá, ó, aguardando. E agora? E agora? Agora eu vou esperar o mesmo que falou comigo para eu vir para o campo, eu vou esperar a orientação dele no campo agora. Eu vou esperar. O que é que ele quer comigo aqui? 29, por bondade, ligeirinho aí, irmãos. Chega-te e ajunta a este. É ele que fala, irmãos. É ele que nos dirige. Bom, já que eu estou finalizando, eu tenho um testemunho para contar. Eu sempre gosto de contar testemunho quando prego, quando ministro, quando Deus me dirige também. E não é errado falar de testemunho. O pastor Zé Carlos diz que quem tem experiência, fala das suas experiências. Quem tem mais, fala mais. Quem tem menos, fala menos. E assim todos nós vamos falando para a edificação uns dos outros. Eu fui obreiro numa cidade chamada Santa Helena. Eu não sei se o obreiro de Santa Helena está aqui. Eu acho que não está. Tem um distrito em Santa Helena, 9 quilômetros antes de Santa Helena, chamado Melancias. Nunca ninguém tinha pregado ali naquele distrito. E como obreiro daquela cidade, o Espírito Santo me dirigiu para pregar o Evangelho ali. E eu falei à noite com os irmãos num culto de sexta-feira. Meus irmãos, eu senti a direção do Espírito Santo em evangelizar no distrito de Melancias. Um irmão por nome de César, ainda é crente ali, ele olhou para mim e disse: meu pastor, posso falar? Pode, irmão César. Não vá, porque o povo ali não quer nada com o Evangelho. Eu disse: irmão César, mas eu não tenho como parar, porque o Espírito Santo me tocou e disse que eu tenho que falar de Jesus naquela comunidade. Tudo bem, meu pastor. No outro dia de manhã, eu fui para o distrito de Melancias sozinho, porque foi a direção do Espírito Santo. Cheguei lá, andei na cidade, no distritozinho pequeno, muito pequeno, apenas 3 ruas, andei para lá, andei para cá. Tinha um bar, alguém bebendo num bar, era cedo da manhã, às 10 horas. Eu entrei no bar porque era o único comércio que tinha aberto. E pessoas que tinha. Eu digo, eu vou entrar aqui mesmo, é o jeito. Aí entrei, o dono do bar olhou para mim e disse: o senhor é crente? Eu disse: graças a Deus. O senhor veio fazer o que aqui nesse distrito?
Eu disse, eu vim olhar o distrito. Ele disse, pois é, nós aqui somos católicos tradicionais e não aceitamos que crente venha pregar aqui. Já disseram isso, senhor? Eu disse, já disseram. Ele disse, pois é, o senhor não deve vir, o senhor está morando aqui? Não, moro em Santa Helena. Pois bem, o senhor é um novo pastor? Eu sou um novo pastor, mas não prego o evangelho aqui, tá certo? Saí do bar, andei de novo, fiz uma oração, andando sozinho e orando, andando e orando, andando. Quando foi negócio de meio-dia, eu retornei para Santa Helena. Quando eu retornei, minha esposa disse, e lá? Eu disse, o negócio lá é bravo, mas maior do que o valente que está lá, é o valente que está nos céus e o valente que nos dirige. Quando foi na próxima sexta-feira à noite, eu anunciei à igreja, amanhã, sábado, eu vou estar com o ônibus aqui na frente, 6 horas da noite, e eu espero que os irmãos vão comigo para Melancias. O irmão César torceu logo os lábios, e eu disse, eita, o negócio está bravo. Tudo bem. Terminou o culto, fui para casa, orei de madrugada, pedindo que Deus tocasse no coração dos crentes, e quando foi no outro dia, 6 horas, o ônibus encostou na igreja, e ali eu disse, Jesus, não vai vir ninguém, Jonas, só vai nós dois, ninguém. Agora o negócio apertou, mas de repente o primeiro que chegou foi o irmão César. O irmão César tomava conta do som, já chegou, irmãos, com baixo, já chegou com teclado. Ele disse, pastor, estou indo, não posso deixar o senhor só não. E já estou levando aqui para a gente usar do fio lá, rede pública, vamos fazer o culto. De repente chegou uma irmã por nome de Maria José, que é doente, tinha muito problema, ela chegou com um tamborete desse de ferro, aquele tamborete antigo de ferro. Ela disse, meu pastor, estou doente, mas eu não posso deixar o senhor sozinho não, eu vou com o senhor. E de repente, irmãos, chegou os crentes e encheu o ônibus. A marcha. O Espírito Santo vai te dirigir. Grande é a obra de Deus na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Não temas, faz a obra de Deus na terra. Seguimos cantando os hinos da harpa, pertinho, apenas 9 quilômetros. Quando entramos sob uma ladeira assim, quando entramos dentro do distrito, o povo viu que os crentes estavam cantando dentro daquele ônibus, começaram a fechar as portas. Outros davam o dedo, não vou dizer o dedo que eles deram que é pecado. Meu pastor disse que tem um dedo que não é pecado, mas eles deram o dedo que era pecado. E começaram a dar língua e fechando as portas e as janelas. Paramos ao lado de um posto, rua pública. E o irmão César subiu naquele posto rapidamente, o irmão ajeitou ali, rapidamente tinha 2 caixas de som grande, que foi do irmão Zezinho, que eu antecedi ele está aqui. Irmão José de Souza, eu já vi ele entrando aqui. Cadê ele? Irmão José de Souza, olha ele ali. As caixas eu comprei a ele na entrada lá de Santa Helena, substituí ele na época lá. E aquelas caixas tinham um problema, eu acho que ele sabe, que ninguém podia tocar nelas, que elas paravam. O irmão César ajeitou tudo, começamos o culto, os irmãos me cercaram, e eu comecei a cantar o hino 15 da harpa cristã. Que hoje nós estamos cantando pouco o hino 15. No passado a gente cantou mais o hino 15 da harpa cristã. E aí eu, louvando ao Senhor junto com os irmãos, essa voz embargada, subtonada, mas cantando ali e tal. E de repente, irmãos, lá vi um homem bravo, ignorante, correndo. Eu olhei por cima aqui dos irmãos e eu vi aquele homem vindo em direção aos irmãos. De repente, os irmãos correram todos. Até a minha querida esposa, Joana Dark. Ela correu e me deixou naquele dia. Ainda hoje, Joana tenta me convencer que ela foi dar água às crianças e eu digo a ela, como você foi dar água que não tinha nenhuma casa aberta, Joaninha? Mas eu já perdoei ela. E de repente eu estava sozinho e nenhum irmão mais perto de mim, até a irmã Maria José, doente, correu. Deixou o tamborete, correu. Fiquei sozinho e eu fiquei com o microfone na mão. Mas, irmãos, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo?
O que ele não faz para ajudar o obreiro quando ele está nas suas atividades. Naquela hora eu senti uma graça de Deus tão grande que eu fiquei tranquilo como eu estou aqui nesta manhã. E eu cantando, louvando o hino 15, e aquele homem na minha frente me esculhambando, dizendo palavra de baixo calão, apontando para mim e dizendo eu vou lhe matar, e chamando todo tipo de palavras agressivas, e de vez em quando eu parava um pouquinho a voz e dizia, Jesus te ama, e voltava a cantar o hino 15 novamente. Não é o pastor Marinaldo que tem coragem, foi o Espírito de Deus que nos dá graça para os confrontos espirituais na labuta do Evangelho. E de repente, aquele homem procura, irmãos, ali, algo para lançar em mim, ele encontra o tamborete da irmã Maria José, que o irmão Zezinho sabe também quem era essa irmã. Quando ele pega aquele tamborete de ferro, ele se aproxima de mim uns 4 metros e diz, agora eu lhe mato, chamando palavrões ridículos. E quando ele vai lançar em mim aquele tamborete, eu fiquei calmo, tranquilo como eu estou aqui cantando o hino 15, não parei um instante. Quando ele lança aquele tamborete em mim, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Como sempre vai acontecer na vida do obreiro que está ganhando alma para Jesus. Eu vi com esses olhos uma mão grande e poderosa. A mão desce, cobre o meu rosto, e aquele tamborete de ferro pega naquela mão, à minha frente, e o tamborete volta, cai em cima da hélice do ventilador que refrigerava a máquina ali de som, quebra a hélice do ventilador, amassa um pouco da máquina, mas o som continuou funcionando do mesmo jeito. Aí foi que a graça de Deus chegou na minha vida, e eu continuando o hino 15, ele procurou agora, saiu procurando alguma coisa no chão, de que ele vai procurar uma pedra, ele encontrou um garguelo de garrafa, de vidro, e disse, agora eu lhe mato, e eu só dizendo, Jesus te ama, e louvando a Deus com o hino 15 da harpa cristã. Antes dele se lançar em cima de mim, o pai dele vinha correndo, mas o irmão dele se lançou em cima dele. E quando o pai dele se envolve com ele, irmãos, brigando com ele, relutando com ele, aquele garguelo de garrafa terminou golpeando ele mesmo. Pegou 60 pontos na cabeça dele. Foi muito sangue. Cortou o couro cabeludo, um golpe muito grande, e era muito sangue. O pai dele enrolou ele com uma corda, amarrou desde o mocotó até a altura dos ombros, e levou ele para casa. Isto era um sábado à noite. Depois eu gritei e disse, irmãos, retornem. Irmãos, venham. Joninha, venha para cá. E depois foram chegando todo mundo. Foram chegando. Eu disse, vamos embora. Vamos embora. Mas antes de desarmar o som, já estou terminando, o Espírito Santo falou comigo novamente. E eu disse, irmãos, tem algo que o Espírito Santo manda dizer a todos desta comunidade. E os irmãos sejam testemunha. Daqui a 8 dias, este homem que fez isto, ele vai ajudar a ter essas caixas na sua própria casa. E os irmãos glorificaram, outros ficaram assim. Dentro do ônibus era aquele cochicho, o pastor não sabe o que está fazendo. Outros diziam, eu não disse a ele. Mas eu não tive outra saída. Quando cheguei em casa, botei o joelho no chão e disse, Joaninha, eu vou ter que orar para eu superar esta dor, porque estão zombando da igreja, estão dizendo que a igreja, irmão, foi vencida, e eu orei até de madrugada, e lá para as 2 da manhã o Espírito Santo bradou e disse, eu te darei vitória à minha igreja, porque esta obra não é tua, esta obra é minha. 6 da manhã eu fiquei de pé, fiquei na frente da casa, olhando ali, irmãos, as pessoas. Eu disse, povo, está tudo criticando da gente, Jesus. De repente, 2 policiais passou na minha calçada, com aquele homem preso, cabeça raspada, já ponteada a cabeça dele, e um dos policiais era crente, por nome de Nazareno. O irmão Zezinho também conhece muito ele. Nazareno, irmãos, é um crente, mas é aquele crente ainda meio
danado. O pastor Zé Carlos conhece ele demais também. E ele olhou e disse, pastor Marinaldo, olha aqui o bandido que acabou com o culto ontem. Ele está desse jeito, mas eu vou dar uma sovada nele dentro da delegacia. E eu, naquela mesma hora, pedi licença a eles dois e abracei aquele homem. E cochichei no ouvido dele, não vai acontecer nada com você. Olhei para Nazareno e para José, dois policiais, e disse, não façam nada com ele, não toquem nele. Mas ele tem que ir preso, pastor, porque ele também feriu o pai dele. Não tem problema, agora não toquem nele. À tarde chegou a irmã dele, a sobrinha dele, foi para a escola dominical, e na escola dominical a sobrinha dele aceitou Jesus como Salvador. 6 horas da noite, eu visitei ele na delegacia. Uma delegacia de interior, os irmãos sabem como era, suja, quarto pequeno, sujo, uma tristeza. E quando eu cheguei, estava aquele homem cabisbaixo, couro cabeludo, irmãos, o sangue colado ainda. E eu olhei para ele e comecei a pregar o evangelho, e dizer quem tinha usado ele, e dizer que Jesus queria salvar ele, e ele aceitou Jesus dentro daquela prisão. E eu coloquei minhas mãos sobre as grades, mandei ele se ajoelhar e orei por ele. 8 dias depois, o mesmo ônibus, com carros também de irmãos atrás, que foi muito mais irmãos agora. Os irmãos querem saber onde foi o culto? Na casa dele. Quer saber quem aceitou Jesus? A esposa, o pai, a mãe. E hoje tem uma congregação ali, anunciando o evangelho. Prega o evangelho, anuncie o evangelho. E fale do amor de Cristo pelo poder do Espírito. Hoje, nós temos muitos membros. Muitos membros. Eu conheci um homem, juntamente com outro, iam para a feira, levavam um chapéu, cobriam a Bíblia e ficavam, olha, ela está viva, não encoste, ela está viva, sai daí, ela está viva, por favor, ela está viva, e o povo afastando e a multidão, a Bíblia coberta, ela está viva, ela está viva, se afaste, por favor, ela está viva. Ela está viva? Ela está viva? Pregues a palavra. E as multidões cercavam aquele espaço, eles tiravam o chapéu e diziam, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Em 1974, eu fui designado para a cidade de Juripiranga. Um setor que ninguém queria o evangelho, ninguém queria ouvir. Quando chegava lá, o povo fechava as portas, as janelas e apagavam as lâmpadas. Se tivesse uma vela acesa, eles apagavam a vela. Ficava todo mundo no escuro. Eu fui para lá. Porta, janela, se abriram e o pessoal perguntaram, o que é que o senhor está vendo? Jesus que está voltando.
Hoje esse distrito tem almas salvas remidas. A Bíblia está viva. Ela está viva. Ela está viva. Ela está viva. Ela está viva. Assembleia de Deus, vem comigo.